boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui comigo em mais uma live. Nós vamos dar continuidade ao que eu venho trazendo nas últimas quintas-feiras, né? Que eu propus falar um pouquinho mais em profundidade sobre o modelo de enriquecimento escolar do Renzulli. Então, nós já falamos sobre a teoria dos três anéis, depois começamos a falar sobre o modelo de enriquecimento, que é o que eu me proponho dar continuidade hoje. Eu vou falar dele mais um pouquinho na próxima quinta-feira, e depois a gente vai para o restante da teoria, que vai trabalhar os aspectos que a gente deve desenvolver num programa para altas habilidades, né? E essa teoria que nós estamos falando hoje, ela vem sendo remodelada, né, nos últimos anos, e agora ela está num formato que nós chamamos de a teoria em quatro partes, né? Eu vou compartilhar meus slides com vocês, porque eu vou aguardar só, preciso da autorização, Michele. Tá? Então, vamos lá. Bom, então eu gostaria de compartilhar com vocês essa teoria com um dos artigos que eu escrevi, né, que está publicado nesse livro, da Juruá, Altas Habilidades e Superdotação, Processos Criativos, Afetivos e Desenvolvimento de Potenciais. Então, ali o próprio Renzulli, né, descreve essa teoria em quatro partes, e então vou falar um pouquinho mais, né, hoje do modelo triádico, mas focalizando no processo de aprendizagem. E antes de entrar no processo de aprendizagem, só para explicar por que eu estou falando de aprendizagem, e aí, se a gente lembrar do modelo dos três anéis, né, quando a gente entende que uma criança entra num programa de enriquecimento, muitas vezes ela não tem os três anéis bem desenvolvidos, muitas vezes ela vem por uma indicação, como eu falei na live passada, a indicação pode ser dos pais, dos professores, pode ser uma indicação pelos testes de QI, pode ser uma indicação pelos testes de criatividade ou até mesmo uma entrada pelo envolvimento com a tarefa. E eu tenho discutido muito que eu acho que esse anel do envolvimento com a tarefa, talvez ele seja o mais importante para que a gente possa trabalhar os aspectos do potencial da criança. Então, quando a gente fala em como a criança aprende, que hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, é bom ter em mente que, para ela aprender, todos os processos cognitivos estão atrelados também aos afetivos, né? E um dos processos afetivos mais importantes é eu gostar de estar naquela situação, de gostar de estar num ambiente de aprendizagem rico, estimulante, onde eu me sinto valorizada, né? Então, isso volta novamente a mexer com essa triangulação aqui, né? Para eu falar de uma aprendizagem, eu também tenho que colocar isso dentro do contexto. Então, não é só o indivíduo sozinho que aprende, né? Ele está inserido no contexto. E também, para o que eu vou falar aqui hoje, pode ser útil que vocês entrem em contato com esse texto, ele está publicado na revista Educação Especial. Eu chamei de A Contribuição dos Instrumentos de Investigação, de Joseph Renzulli, para a identificação de estudantes com altas habilidades e superdotação. Então, é um artigo de 2014, e eu trago vários instrumentos, em que momentos esses instrumentos são utilizados, alguns eu vou mostrar aqui hoje, tá? Então, fica a referência para vocês voltarem lá. No enfoque de hoje, né, nós vamos falar sobre como reconhecer e potencializar os interesses dos alunos com altas habilidades. Então, eu estou basicamente falando do anel do comprometimento com a tarefa,
E em cima disso, como enriquecer e diferenciar o currículo. Então, hoje eu também vou falar um pouquinho mais dessa diferenciação e como promover um ensino mais eficaz, né? Me baseando na ideia de que um ensino, para ser eficaz, ele tem que ser efetivo, ele tem que ser afetivo e ele tem que ser voltado aos interesses do aluno, né? Então, a gente vai focalizar nessas coisas aqui hoje. E o Renzulli, como gosta, né, como vocês sabem, de tudo vem em três, então ele também faz o ato da aprendizagem com três interseções, e aqui ele vai falar de como é importante entender, né, quem é esse professor, quais são os aspectos que a gente quer chamar atenção na figura do professor, como ele é importante para esse processo, né? O aprendiz, então, é o aluno, né, a criança, o jovem protagonista da sua própria aprendizagem, e a gente não pode esquecer o currículo, que é no currículo em que as coisas acontecem da forma que a gente acha que deve acontecer, né? Então, é prestar atenção nessa confluência das três coisas, e não podemos falar que a aprendizagem vai depender só da criança, depende da metodologia que está sendo usada, depende da possibilidade, né, de ter um currículo mais imaginativo, por exemplo. Então, quando a gente focaliza o aprendiz, e aqui, então, eu estou falando do modelo que o Renzulli propõe para o enriquecimento, e é exatamente assim que nós fazemos também no Instituto Virgulin, né? Então, tem toda um olhar voltado para os interesses do aluno. Então, eu tenho que ter ferramentas para buscar quais são as características de personalidade de cada um, que isso vai fazer toda a diferença na forma com que esse ensino está sendo entregue. Eu vou procurar, né, que como essas características interferem no interesse intrínseco da tarefa e como esse aluno interage com essa tarefa. Vou pesquisar, buscar entender, mapear os estilos de aprendizagem de cada um. Nós falamos lá atrás, acho que talvez na primeira live que eu fiz, que a gente falou sobre a importância de entender como cada um tem o seu estilo próprio de aprender. Da mesma forma que nós temos interesses diferentes, e aí eu trouxe a teoria do Garner, a teoria do Stenberg, para vocês entenderem que os teóricos olham isso de forma diferente, mas a criança também ela vai buscar mais, talvez, a aprendizagem que está condizente com seus próprios estilos. E aí vamos olhar as habilidades cognitivas, aqui também pensando nas aptidões, no tipo de raciocínio da criança, as habilidades afetivas, né, os comportamentos que ela emite dentro do grupo social e do grupo afetivo. E também a interação com os diversos tipos de ensino, né? Que tipo de ensino está sendo colocado para ela, que metodologias são essas que são utilizadas. Então, eu preciso saber o que o aluno gosta mais, o que ele gosta menos, né? E voltando na questão do interesse, porque esse interesse está bem enraizado, né, no comprometimento com a tarefa, eu vou entender que o aluno vai se interessar mais, seja uma opção, seja uma escola regular que a gente está falando, seja uma sala de recursos, um programa de enriquecimento, um AEE, né? Então, ele vai se interessar mais quando ele pode optar pela atividade, e aqui a questão da escolha, da liberdade de escolha é importante, e quando essas escolhas são significativas para ele, não para o professor. Então, isso é muito importante quando a gente vai escolher os temas que nós vamos trabalhar nessa sala de recursos ou nesse enriquecimento, porque a gente não tem um currículo, né? Esse currículo é construído em função dos interesses da criança. E quando ela pode propor seus próprios problemas e determinar a maneira como quer resolvê-los. Então, esse ensino que propicia a criança entender o que
torna, né, mais interessante esse ensino. O que que ela quer aprender dentro daquilo que está sendo resolvido, é aprendido para ela, e como ela quer resolver os problemas. Ela também se interessa mais quando ela pode compartilhar sua descoberta com seus pares, então é bastante é, é, falado, né, como a criança de altas habilidades, ela tem essa necessidade, muitas vezes, de levantar, ela que levanta a mão primeiro, ela quer falar, ela quer trocar, né, ideias com os outros, isso é parte dela, dessa criança que é imaginativa, que é curiosa, e que, claro, ela quer compartilhar com os outros. Então, isso faz parte, né, desse ponto que a gente quer aprender sobre o aluno. E também quando ela percebe que o professor a respeita, encoraja, acredita nela e em suas reais capacidades. Aqui a gente está falando de um clima psicológico dentro de sala de aula. Existem muitas pesquisas mostrando como esse clima faz diferença na aprendizagem da criança. Então, ela não é um robozinho que vai entrar ali e vai aprender tudo que é colocado para ela, né? Isso depende dela se sentir também aceita, amada, acolhida dentro do ensino. E o clima que encontra é de regras consistentes e claras. Então, a gente fala isso, pode ser para a escola, pode ser para os pais, quando você é capaz de dar regras consistentes e claras, né, fica mais, talvez, claro para a criança também a questão do amor, da afetividade, desse acolhimento que a gente está falando, né? Porque quando você não liga para a criança, quando você tem um estilo de educação talvez, né, negligente, a criança faz o que ela quer, ela sente que ela não está sendo amada porque ela não está sendo protegida, né? E a parte de uma boa educação é também trazer essas regras, é dar limites. Isso é importantíssimo que seja equacionado. Para entender, então, quais são esse perfil da criança, o Renzulli propõe o que ele chamou de portfólio do talento total, e esse portfólio nada mais é do que um formulário que ele traz nas várias publicações dele como um formulário aberto. É aquele que você vai colocar a sua carinha, vai colocar a sua logo, vai colocar o seu jeito, não importa o instrumento em si, importa que você possa pegar as informações que estão no portfólio e colocá-la para responder melhor pelos alunos que você tem na escola. Esse, por exemplo, que está aqui, eu customizei na época que eu fiz a minha tese de doutorado, isso também está publicado na tese, né? Então, foi a forma como eu entendi o portfólio do Talento Total e coloquei ali para as crianças da pesquisa que eu estava fazendo. Aqui ele vai trazer nesse portfólio várias informações, né? As áreas fortes do aluno, o quanto ele é bom ou ele não é bom em determinada área, aí ele vem separadinho por disciplinas, ele pode, inclusive, marcar a disciplina que ele gosta, mas que não tira notas boas, e aquelas disciplinas que ele tira notas boas, mas não gosta tanto assim. Então, você vai vendo tanto na sala de aula quanto fora da sala de aula, porque vai ter perguntas sobre o que ele faz, o que ele gosta de fazer dentro da escola e fora da escola, né? E também as formas individuais de aprender. Eu gosto de aprender, por exemplo, lendo, eu gosto de aprender fazendo dramatização, eu gosto de aprender de uma forma lúdica, o outro não, eu gosto de exercícios para fazer e responder, cada um tem um jeito, e também na hora de mostrar o que você aprendeu, ou seja, quando você vai ser avaliado. E de que forma você quer ser avaliado? Você quer fazer uma prova oral? Você quer escrita? Você gosta de responder ali marcando um X? Você gosta da dissertativa? E assim vai. Então, aqui ele faz um instrumento voltado para as crianças menores, mas espera que você possa customizar para a idade que você quiser também.
eu tenho utilizado muito esse outro instrumento que chama Minhas Digitais do Aprendizado. Ele foi desenvolvido por alunos, né, alunas do Renzulli, a Robin Schader e o Wendy Zhu, e elas, em uma ocasião em que estiveram aqui no Brasil, acho que foi no segundo congresso do Conselho Brasileiro para a Superdotação, elas trouxeram esse material e distribuíram, né? Eu tinha feito previamente a tradução dele, e elas mandaram imprimir e distribuíram para todos os participantes do congresso. Então, a gente tem, assim, uma liberdade ou uma licença para usá-los, né, de forma educativa, nos cursos, etc., mas não para venda. E esse digitais, ela foi feita pensando no portfólio, na customização do portfólio. Então, elas pensaram assim, da mesma forma que você tem uma identidade, sua identidade se baseia na sua impressão digital, você também tem a sua digital do aprendizado. Então, foi uma metáfora para explicar que você pode também customizar a sua aprendizagem. Como é que é a aprendizagem que torna você único? Você gosta de características assim, assim, assim. Então, como customizar isso, né? Então, esse instrumento é muito interessante, também vai destacar a combinação única de interesses, habilidades, experiências, preferências de aprendizado, e também ajudar o aluno a descobrir quais são as suas próprias digitais do aprendizado, né? Então, é um instrumento bem interessante e útil. Nós utilizamos também o inventário de estilos de aprendizagem. Esse inventário, ele é muito útil para a gente ver esses estilos. O que que o aluno gosta, né? Como que ele gosta de aprender na escola. Então, aqui vai ter uma série de itens, esse instrumento já está padronizado, né? Aqui é só uma tradução, nenhum desses instrumentos, gente, foram validados para o Brasil. Eles são utilizados de forma qualitativa, né, em algumas das avaliações que a gente faz também no Instituto Virgolim, mas vocês vão encontrar toda a padronização dele no próprio centro do Renzulli, o Renzulli Center for Creativity, Gift Education, Talent Development. O objetivo aqui é que o professor possa planejar suas aulas levando em conta esses estilos diferenciais dos alunos, entendendo que ele também tem um estilo preferencial de ensinar. Então, muitas vezes o professor dá sempre as aulas da mesma forma, vai, escreve no quadro, fala com os alunos. Tem aluno que não consegue enxergar o quadro, tem aluno que não gosta de copiar o que está no quadro, tem aluno que tem preguiça daquela, né, aula que se estende muito tempo na palestra. Então, quando ele pode modificar, ele vai ter um ensino muito mais condizente com aquelas habilidades e os alunos mais participativos. E, ao final, esse instrumento traz essas áreas, né? O aluno vai gostar mais de projetos, ou de palestras, ou de um ensino por meio de dramatização, um ensino individual, o trabalho em grupo, quando se trata de resolução criativa de problemas, o trabalho de campo, e tem outras formas também de observar esse ensino mais particularizado ali pelo instrumento, tá? Nesse livro, Altas Habilidades, Superdotação, Manual para guiar o aluno desde a definição de um problema até o produto final. Essa foi uma tradução que eu fiz de uma outra aluna do Renzulli, a Deborah Burns, foi minha professora de criatividade, né, quando eu fiz a formação lá nos Estados Unidos, e ela também traz todo o modelo de enriquecimento, e ela coloca que em 10 lições, um livro para ir sendo feito com o aluno, para dar ideia ao professor de como fazer. Em 10 lições, quais são as formas, sugestões e trajetórias para desenvolver a capacidade de investigação nos alunos, começando na sala regular e se estendendo à sala de recursos. Lembrando que o Renzulli faz esse modelo para ser usado na sala de aula regular, né? E aqui a gente usa mais nas salas de recursos do Brasil, né?
ajudam o professor da sala de recursos a desenvolver passo a passo um caminho que perpassa pelos interesses individuais do estudante, as suas áreas fortes, as suas áreas de motivação, para chegar, então, a um delineamento de um projeto de investigação pautado nas necessidades reais do mundo atual. Então, é muito interessante porque o original desse livro é muito diferente do que vocês estão vendo aqui. Não é um livrinho. Isso é o que eu consegui fazer com as editoras aqui no Brasil, porque o original dele é um fichário. Então, tem a lição, quais são os objetivos da lição, depois vem o que é que o professor deve fazer, inclusive vem assim explicadinho como o professor deve falar. Se ele tiver dificuldade, o que que eu vou fazer aqui hoje? Ele treina, né? Eu vou falar tal coisa aqui nessa aula de hoje. E depois o espaço para o aluno colocar a investigação dele. E como é fichário, ele vai abrir, o professor pode colocar ali todo o trabalho da sala inteira, né? Ou, se preferir, cada criança ter o seu fichário e colocar ali as suas atividades. E junto com o livro, vem pôster, vem fotos, vem formulários, exercícios para ajudar o professor. Na época que a gente lançou o livro, nós fizemos tudo isso em CD. Hoje em dia ninguém mais tem CD, né? As mídias vão ficando velhas, mas ele vem um link para você acessar dentro da editora esse material que está lá, né? E o que eu acho mais interessante desse livro, gente, né, tem gente que já usa há muito tempo, já nas salas de recurso, e que eu acho mais interessante é que na produção original, lá no finalzinho, vem um carrossel de slides, que era antigamente, a gente também punha os slides, e ia passando esses slides para os alunos. A ideia era ir mostrando para os alunos o que que a gente faz numa sala de recursos, né? Então, a gente colocou aqui em termos de fotos, né? Ele dá para eles vendo as fotos. Para quê? Para, primeiro, mostrar o que que a gente faz numa sala de recursos, o que é que as pessoas fazem ali normalmente, o que é o tipo um, tipo 2 e tipo 3 de enriquecimento, e vai mostrando ideias de produções de alunos, para que eles tivessem e vão tendo ideias também do que é esperado deles lá. Então, é um livrinho assim, em termos de dicas, eu acho fantástico. Eu acho que quem trabalha com sala de recursos deveria, pelo menos, conhecer esse livrinho para saber e ter ideias do que fazer também. Claro que não precisa seguir à risca, mas o que você tem é uma inspiração. Então, uma das coisas interessantes que o livro traz é essa listinha de áreas, porque às vezes você não sabe perguntar: "Ai, o que será que o aluno gosta, de que áreas que ele gosta." Aqui ele faz, são quase 300, né, exemplos, né, de áreas que poderia ser estudado em cada uma das grandes áreas. A linguagem, a matemática, estudos sociais, comunicação, expressão, área artística, etc. E ele vai colocando ali. Nós, lá no Instituto, pegamos algumas áreas que são mais, talvez, reconhecidas pelos nossos alunos e fizemos em forma de, de cartõezinhos, né? A gente plastificou, foi um trabalho de uma das nossas psicólogas, a Ananda, e a gente mostra, de um lado tem, por exemplo, antropologia, tá? Do outro lado vem uma foto explicativa, porque a gente pode usar com as crianças pequenininhas e a gente pode usar com a maior também, e onde vem antropologia tem uma definição ali do que seria, né? Então, você pode brincar com um baralho e a criança aí falar: "Ah, isso aqui eu gosto. Ah, isso aqui eu gostaria de saber. O que mais que eu gostaria de saber?" Tem várias formas da gente fazer isso. A professora Vera Palmeira Pereira, né, que minha grande amiga, pedagoga, neuropsicopedagoga, ela traz uma atividade que ela fazia tão simples, né? Põe a mãozinha da criança e pede para ela colocar aqui as 5 maiores áreas que ela gostaria de fazer, o que que ela acha interessante. E a criança vai com a ideia dela, né? Ah, eu gosto de peixes. Ah, eu gosto de saber tudo sobre dinossauros. Ah, eu gosto de planetas. Aí ela vai escrevendo ali na mãozinha
e depois ela vai escolher uma, vamos começar por essa atividade, a gente vai ficar um tempo desenvolvendo esse tema, depois vai para outra e assim vai. Isso é feito de uma forma individual, né? Então, depois que os alunos escolhem, então vamos separar 10 tópicos preferidos, então a ideia da mãozinha, né? É essa ideia também de você afunilar. Então, já que você tem tanta coisa que você poderia achar interessante, vamos pegar pelo menos 10 e aqui escrever esses tópicos para a gente depois pensar no quais que seriam os tópicos interessantes para se aprofundar lá na atividade do tipo 3, né, que eu vou falar depois. Aqui é uma outra ideia de trazer, levantar, né, material para você saber como você conhece as crianças. Então, aqui ela pode escrever: eu gostaria de visitar lugares, né? Eu gostaria de entrevistar alguém sobre, eu gostaria de encontrar livros, revistas ou filmes sobre, eu gostaria de aprender como, gostaria de escrever para essas pessoas, lugares, empresas, eu gostaria de me tornar um especialista em, eu gostaria de descobrir sobre a seguinte carreira ou profissão, eu gostaria de fazer ou de criar ou de experimentar com. Alguns problemas nesse mundo que realmente me incomodam são, isso aqui é bem interessante porque a ideia do Renzulli é que a gente estimule as crianças a pensar em coisas que a incomodam no mundo, coisas que ela gostaria de ver resolvido no mundo, na vida dela, nas coisas dela, para que possa também começar a pesquisar a respeito disso. Eu gostaria de ajudar a melhorar, encontrar um jeito para. Eu já viajei para. Meus livros favoritos são sobre, e aí pode falar quais são. Eu já frequentei ou gostaria de frequentar esses clubes ou essas associações. É hora dele falar, é o clube de xadrez, é o clube do livro, tarará. Eu já tive ou gostaria de ter aulas sobre. Meus hobbies e coleções são, porque a gente sabe que crianças com altas habilidades gostam de fazer coleções, né? Então é bom saber. Meus pais têm esses empregos, ou seja, como que eu também me inspiro em uma área a partir dessas pessoas que são meus modelos, etc. Essa ideia do Conhecendo Você, nós já desenvolvemos de várias formas também nos livros Toque Toque Plim Plim e no Cabrum Chuva de Ideias, né? Porque a gente começa de uma investigação do particular para entender depois como trabalhar isso num grupo ou em pequenos grupos. Tem várias formas da gente entender essas características, identificá-las, e aqui eu também trago como sugestão o Manual de Identificação de Altas Habilidades de Superdotação, foi criado pela Suzana Pérez em seu doutorado, sendo orientada pela Soraya Freitas, né? E publicaram até num dos congressos do Combrage em 2016. E aqui vem formulários mesmo para serem utilizados para você levantar características e depois tem até uma forma de você calcular a porcentagem de características em cada uma das grandes áreas, tanto em crianças, quanto jovens e quanto adultos, né? Então, ajuda também a ter ideia das características, não só características para saber se tem ou não tem altas habilidades, mas também de interesses em determinadas áreas, né? Outra, outra lista, né, de características ou indicadores de superdotação é um dos instrumentos publicado pela Cristina Delu, também na sua tese de doutorado, e ela é só colocar na internet, gente, né, lista de indicadores que vai direto para esse material, é um artigo, e ao final ela traz lá a lista para ser utilizada com os alunos, tá? Então, essa é também uma das dicas que eu quero dar. Então, a gente falou do aprendiz, o quanto é importante entender as características do aprendiz, e agora vamos voltar a atenção para o nosso professor, né? Porque o professor, ele tem sido, assim,
talvez o componente, né, nos anos anteriores, ou talvez nos séculos anteriores, o componente principal do ensino. E hoje a gente vê que o professor, ele precisa mais ser um mediador da aprendizagem do que concentrar nele toda essa aprendizagem. Então, hoje, com as metodologias ativas, com metodologias mais abertas, mais indutivas, a gente percebe o quanto é importante mudar um pouco a visão de quem é o protagonista numa sala de aula, né? E a gente entende hoje que é o aluno. Por isso que eu comecei com o aluno também. E esse professor, ele tem que ter algumas características que vão facilitar esse ensino, que vão facilitar esse comprometimento do aluno com o que está sendo dado em sala de aula. O comprometimento dele tem que vir a partir do lado afetivo. O aluno gosta mais quando ele tem uma entrada, né, numa sala de aula com um professor afetivo, acolhedor, que é capaz tanto de ter um conhecimento da disciplina, né, porque alunos com altas habilidades adoram descobrir se o professor sabe tudo que ele sabe, se sabe na extensão do que ele sabe, e ainda se eu posso pegar esse professor numa coisa aqui que ele não sabe, porque não é possível. Muitas vezes, é um aluno que está tão dentro de um determinado tema que é muito fácil dele ultrapassar o próprio professor, né? E a gente tem que ter essa humildade de saber que a gente não sabe tudo, né? Mas é muito bom que o professor, é essencial que ele tenha o conhecimento profundo daquilo que ele está ministrando, né? Que ele tenha as técnicas corretas, que ele saiba passar aquele conhecimento, né? E muitas vezes o professor, por exemplo, o acadêmico, ele pode saber tudo daquela disciplina, ele pode ter um conhecimento, ser um professor pesquisador, produz conhecimento dentro da área, mas nem sempre ele é aquele que tem facilidade em transmitir e usar a técnica correta para transmitir o conhecimento e cativar aquele aluno para o que ele está fazendo. Então, muitas vezes depende de ter essa habilidade, de conhecer outras formas de dar aula também. E o mais fundamental é que ele seja apaixonado com o que ele faz, que ele tenha esse romance, essa paixão com a disciplina que ele está ministrando. A gente sabe que o aluno não aprende e muitas vezes nem memoriza tudo aquilo que o professor fala, mas ele vai guardar para sempre a figura daquele professor que soube chegar nele, que soube buscar o melhor desse aluno, que soube ouvi-lo, que soube trocar, né, conhecimentos com esse aluno e fazê-lo ir um pouquinho mais à frente. Acho que todo mundo tem essa imagem, né? De quem foi aquele professor que fez diferença na sua vida. Aquele professor que você fala, nossa, às vezes por causa dele eu segui determinada profissão, por causa dele eu fui mais a fundo em uma determinada área. Da mesma forma que a gente também não esquece aquele professor, né, o carrasco, aquele que não te deixou passar numa disciplina, aquele que te segurou mais tempo, ou aquele que mostrava realmente, e a gente sabe que tem isso, né? Às vezes o professor não bate bem com, o santo de um não bate bem com o do outro. Às vezes tem professor que deixa transparecer, né, as suas preferências em sala de aula, e assim, né, são coisas que precisam ser trabalhadas, porque não é isso. Agora, aquele professor que realmente gosta do que faz, gosta de estar com aquele aluno, né, de estar naquela posição de ensinar, naquele lugar, etc., ele vai fazer diferença e ele vai marcar esse aluno para sempre. Então, algumas características a literatura traz aqui para a gente sobre o que é esse professor eficaz. Então, gente, para casar aquele comprometimento com a tarefa do aluno, tem que estar bem casadinho com o tipo de professor que tem aqui, né? Então, é um professor que tem conhecimento sobre uma ampla variedade de tópicos. Claro, ele está falando com meninos superdotados, que também são assim, que têm um amplo conhecimento sobre várias áreas. Então, é bom quando você encontra alguém que é parecido, né?
é hábil no desenvolvimento de tópicos do currículo flexíveis, significativos e adaptados às diferenças individuais do aluno. Então, quando esse professor sabe buscar do currículo aquilo que poderia trazer interesse ao aluno, quando ele sabe jogar uma isca, né? O que que eu faço para motivar o aluno? O que que eu faço para começar uma unidade diferente? Eu vou contar uma historinha, eu vou falar de alguém que eu conheço, né? Vou falar de mim, como eu era nessa época. Que tipo de coisa ele vai usar para buscar esse interesse inicial? É igual hoje no Instagram, você fala assim, você vai começar a falar com seu público, né? E tudo é muito rápido. Então, se nos seus 3 primeiros segundos você já tem que estar falando alguma coisa que vai pescar o interesse do outro, né? Então, o aluno é sempre assim, ele também precisa ser pescado, ele precisa sentir convidado, né, àquela aula. Então, é esse professor que cria um ambiente afetivo, democrático, de aceitação. É muito importante que o aluno tenha condições de escolher as coisas, que ele tenha condições de dar a sua opinião, de falar o que ele acha também, né? De se sentir aceito, né? Isso é tudo importante. É aquele professor que respeita e reforça uma autoimagem positiva, a integridade, a individualidade de cada aluno. Então, aquele que vai buscar o melhor que você tem para oferecer e que vai trazer à tona aquilo que você faz bem, e não aquele professor que bota o dedinho exatamente na sua área mais fraca, na sua ferida, naquilo que você não gosta que seja falado. Então, é prestar atenção no outro como um ser humano, né? Quantas vezes a gente sabe, dentro até da sua família, às vezes você sabe que se você falar as coisas de uma determinada forma, você vai magoar profundamente aquele seu irmão, pai, mãe, aquele seu familiar, né? E a gente conhece bem o nosso familiar. Então, você, né, se o ama, você vai tentar também não pisar no calinho do outro, ou falar as coisas de uma forma mais afetiva, ou dar espaço para o outro também. Claro que, né, na família tudo isso ocorre de formas, às vezes, diferentes, em função de idade, de criança, de desenvolvimento, mas a gente aprende, né? E a sala de aula é um lugar que o professor está ali como modelo, mostrando para ele, né, como ele acredita nesse aluno. É um professor não conformista, um professor inovador, um professor que busca novas soluções. Então, se aquela solução não está adequada para aquele aluno, eu vou buscar outra forma. Muitas vezes a gente está com uma sala de aula inclusiva, uma sala onde eu tenho alunos com transtornos, alunos com dificuldades socioemocionais e alunos que não têm, às vezes, nada disso. Então, como que eu vou, né, buscar a solução que possa adequar aquele aluno? Às vezes, ele, naquele momento, ele tem uma certa rigidez ali de pensamento, não dá conta de fazer de outra forma. Será que a gente não consegue dar um jeitinho, né, de trazer esse aluno para dentro do conteúdo, dentro da sala de aula? Isso é inclusão, e é isso que também esse professor deve fazer, né? Então, é aquele que tem habilidade em levar os jovens a realizações de sucesso, a ter pelo menos um momento na sala de aula em que ele vai ter sucesso, em que ele vai falar, poxa, eu consegui, né? Ele vai sentir que faz parte daquele ambiente. E trabalha em parceria com colegas, profissionais e alunos, e isso é uma das coisas importantes que a gente fala, que esse professor tem que ser capaz de trocas, né? De trocas com outros também, para que esse ensino dele seja cada vez mais eficaz. Depois voltamos, então, nosso olhar para o currículo, né? O terceiro protagonista aqui desse ato de aprendizagem. Então, pensando que o currículo não pode ser o mesmo para todo mundo. Da mesma forma que uma roupa, um sapato, né? Não serve para todo mundo, um tamanho não é o mesmo para todos, né? Isso foi muito
um mote para se vender calça jeans ali na década de 90, é o que mais a gente escutava, ou até antes disso, né? A roupa que serve para todo mundo, a calça que fica bem para todo mundo, etc. E assim, isso é uma jogada de marketing, mas ela não serve para o currículo. O currículo não pode ser o mesmo para todo mundo. Então, nós falamos hoje da diferenciação do currículo. E para essa diferenciação é que a gente faz o PEI, o Plano de Ensino Individualizado para cada um. Esse currículo, né, principalmente pensando em uma sala de recursos, em um programa de enriquecimento, em uma sala de AEE, né, isso aqui para nós, mas seria ideal que a gente pensasse nesse currículo da sala de aula regular também, mas esse currículo ideal é aquele capaz de antecipar os papéis profissionais. O que o Renzulli quer dizer por isso? Quando você está trabalhando biologia, né? Você quer trazer o próprio biólogo, o papel do biólogo para o aluno. Então, ele vai se modelar a sua aprendizagem pensando na profissão do biólogo. E assim com a matemática, e assim com a língua, e assim com todas as disciplinas. Então, as disciplinas deveriam estar ali para mostrar, olha, se você for muito bom nessa disciplina, isso abre caminhos para os seus papéis profissionais futuros, esse e aquele. E que é o que os alunos reclamam o tempo todo, porque que eu estou aprendendo determinada coisa que eu sei que eu nunca vou usar. Mas enquanto você tem um aluno mais... Luanda falou isso hoje, lá no Instituto de Psicologia, lá no Instituto para nós, né? Para que eu vou aprender uma coisa que eu sei que não é do meu interesse e que eu não vou usar isso nunca. Então, às vezes, a gente pensa que esse currículo, claro, o aluno pode ser muito jovem, não entender que mais para frente aquilo vai ser utilizado, mas é papel do professor agora mostrar para ele de várias formas que aquilo poderia ser útil. E se ele não souber trazer a realidade para dentro da sala de aula, isso fica complicado, né? Então, ele tem que ir além dos fatos e princípios daquela disciplina. É interessante quando a gente trabalhava na ideia de como fazer um currículo diferente nas oficinas lá do professor Renzulli, a gente sempre pensava em como que eu posso trazer uma fofoca, trazer uma historinha, trazer alguma coisa que motive o aluno a pensar naquilo ali, né? Eu lembro que cada um de nós, enquanto estudantes, fazíamos um currículo. Você quer desenvolver um currículo na área de quê? E eu fiz o meu currículo na área de psicologia. Então, eu trazia ali, né, quais são os princípios, quais são os fatos, né, que existem dentro dessa disciplina. Se eu for ensiná-la, o que eu teria que falar sobre a psicologia. E olha, eu usei muito isso para minhas aulas de introdução à psicologia. Quais são os fatos importantes que marcaram a psicologia? Quais são os princípios que essa área tem? Então, quando eu entendo isso, eu consigo entender a disciplina nos seus conceitos, nos seus objetivos, o que ela está fazendo, para que ela serve, né? E aí a gente trazia sempre as fofoquinhas da área. Ah, você sabia que o Freud começou, né? A estudar, ele usava cocaína nos seus pacientes, como é que chama? No colírio, né, que ele prescrevia para seus pacientes, tinha uma dose de cocaína. Então, era uma forma de você trazer uma coisa, que interessante. Claro que hoje, né, num currículo dentro de sala de aula, você vai ter que buscar um pouquinho dessas ideias para você também motivar o seu aluno para aqueles princípios e fatos daquela área. Eu me lembrei aqui de uma das atividades que a gente faz lá no Instituto, né, na trilha de enriquecimento, outra ideia da Luanda, estou falando dela porque eu vi ela aqui, né, assistindo a nossa aula. Eram os pequenos biólogos, né, Luanda? Ela mandou fazer
roupinhas para eles, né, escritos aqui atrás, pequenos biólogos, e eles usavam esses jalequinhos toda vez que iam lá para a agrofloresta, ia buscar suas minhoquinhas, ia pesquisar os insetos, umas folhinhas, o crescimento das plantas, parará, parará. Então, dentro daquele momento que eu estou ensinando os alunos a, a entender o que é inseto, entender o que sei lá, o crescimento das plantinhas, eu estou imbuído desse papel, eu me visto desse papel de biólogo, né? E isso faz com que tudo fique diferente para a criança. Ela vai entender uma disciplina estando fazendo parte dela. Então, agora eu vou pensar como um biólogo. Como é que o biólogo faria isso, né? Essa é a conexão que a gente precisa fazer. Então, trazendo todas essas contribuições daquela área dentro da linguagem que a criança possa assimilar e aí esse currículo fazer sentido para ela. Então, ele tem que ser imaginativo. O professor tem que buscar toda a sua criatividade para jogar dentro do currículo e fazê-lo, né, também flexível, também aplicado à realidade, né, também possibilitando escolhas ali dentro para o aluno. Quantas vezes numa organização, né, da disciplina, você está ali trabalhando, o aluno vira e fala: ah, mas eu não quero fazer com esse lápis. Ah, eu não quero fazer com essa canetinha, eu queria fazer com outra coisa. Sim, são as escolhas possíveis dentro da área. Eu não quero fazer de um jeito, quero fazer de outro. Essa liberdade que o currículo deve dar. Então, a gente fala dos currículos de muito tempo atrás, né? Do século passado, ou do século retrasado, que não vai fazer muita diferença, né? Porque era um ensino engessado, era um currículo engessado. E depois que entraram, né, principalmente no início do século XX, as metodologias mais ativas, então esse currículo passou a mudar também em vários locais, em várias escolas. Além, então, nós falamos aqui, né, de olhar para o aluno, olhar para o professor, olhar para o currículo e também conseguir compartilhar com eles esses serviços das mais variadas formas. Então, um deles é o agrupamento, outros é trabalhar com aceleração de estudos, outro é a mentoria, outro é o enriquecimento, e tem outras formas também de serviços que o Renzulli também traz dentro do modelo dele. Eu trouxe esses aqui só para jogar, né? E vou falar, então, em outros momentos com um pouco mais de profundidade em cada um deles. O agrupamento é aquele momento em que, muito usado em muitas metodologias, né, atuais, em que o professor faz pequenos grupos dentro da sala de aula regular, e ali ele vai aprofundando temas de acordo com cada grupo, né? A gente também chama de ability grouping. O grupo de habilidade pode também ser em função do aprofundamento que cada aluno precisa no seu grupinho. Então, num determinado grupo, eu vou ter alunos trabalhando com um conteúdo mais avançado, e em outro grupo, um aluno com conteúdo menos avançado. E ali propiciar que ele possa avançar, pelo menos, né, dentro do ritmo que seja mais adequado para ele, e possa também contribuir e colaborar com os pares naquele grupinho. Às vezes, isso é suficiente para as crianças com altas habilidades, né? Proporciona essa convivência escolar com alunos de diferentes habilidades. O que a gente vê, às vezes, na escola hoje você está aqui nesse grupinho, amanhã você troca a sua configuração para que você não fique sempre no mesmo grupinho e aí possa entender, né, o que outros possam colaborar com você também. Esses grupinhos vão reconhecer as diferenças individuais de cada um e sempre sendo permitido algum tipo de instrução individualizada. Então, esse é um formato que favorece muito as altas habilidades, os agrupamentos. Esse é um formato que traz mais segurança para o professor, principalmente quando ele está numa sala, num sistema, né, de ensino, que não permite muitas ideias criativas. Então, pelo menos, gente, trabalhando isso em grupos e trazendo materiais diferentes para as crianças.
ali sim é possível que o seu aluno progrida mais rapidamente, você pode trazer um conteúdo específico para ele, por exemplo, todo mundo está fazendo matemática em um certo nível e um grupinho trabalhando em um nível mais superior. Isso é bom quando o aluno também ele é bom em uma área só e não em todas, né? Acontece muitas vezes, o aluno só é bom na matemática. Estou dando um exemplo aqui da matemática. Claro que pode ser qualquer área. Então, se o professor consegue, no agrupamento, trabalhar a habilidade superior dele ali, isso pode satisfazê-lo, né? Porque a gente tem outra opção, que é a de aceleração, mas às vezes ele não consegue ser acelerado em todos os conteúdos. Então, em pelo menos um conteúdo, ele vai ser, né, vai estar à frente, é uma aceleração de conteúdo e não de série. Aceleração de série, ele já significa cumprir o programa escolar em um tempo menor. Então, você pode fazer isso também de várias formas. Uma que eu acho sempre mais interessante, quando você precisa acelerar, é que você começa acelerando lá na educação infantil, que dá para a gente ver, né? Isso recebo muitos e muitos pais que falam, nossa, ele entrou no maternalzinho e a sala já não era a mesma para ele, ele queria outras coisas, né? Eu lembro de uma mãe comentar de um neném no berçário, gente, está no primeiro aninho, e as salas eram conjugadas, o primeiro ano de escola dele, né? E era pertinho, e quando a professora, né, se ela olhasse para o lado, essa criança já estava no maternalzinho 2. Na outra sala, ela dizia assim, eles estavam ainda aprendendo a engatinhar, e ele passava a barreirinha que tinha entre uma sala e outra e ia ficar lá com os maiorzinhos, né? Às vezes a gente tem que olhar o que é que essa criança prefere, onde que ela quer chegar, né? Onde que ela pode chegar, qual é o conhecimento dela. Então, às vezes, essa admissão precoce ajuda até naqueles momentos em que, às vezes, a nossa legislação cria uma certa dificuldade, né? Principalmente quando você está no ensino infantil e vai acelerar para o ensino fundamental. Então, tem formas da gente ajudar a criança fazendo isso na admissão precoce, né? E permitir também que ele realize seus estudos em menor tempo. E, dependendo do grau, né, de adiantamento dessa criança, da diferença cognitiva que ela possa ter com seus pares, ele precisa dessa aceleração para evitar a a depressão, o tédio em sala de aula, que são temas recorrentes que a gente é, estuda e escuta, né? Eu vou falar da aceleração bem aprofundadamente para vocês em outro momento. Aqui a gente pode adiantar o aluno que já domina os conteúdos da série em que se encontra, mas para indicar aceleração, o profissional deve avaliar aspectos do aluno, como o conhecimento acadêmico. Então, ele pode fazer a gente chama de avaliação diagnóstica pedagógica, o que ele já sabe dentro do conteúdo escolar. Ele pode olhar também a capacidade intelectual dele, ou seja, se a gente tem uma avaliação de que isso que vai ajudar. O desenvolvimento físico, às vezes a criança não quer ir para uma outra sala porque ou ela é muito pequenininha, ela vai se sentir em desvantagem, alguma coisa assim. Olhar o desenvolvimento emocional, a maturidade da criança, embora a gente tenha poucas formas de olhar essa maturidade. Em geral, maturidade se observa com a vivência, né? A criança vai ser colocada numa situação e a gente vê se ela tem condições de continuar ali ou se não, ela mesma já decidiu que não quer. Então, a vivência é deixar a criança por 1 hora ou 2, por exemplo, na série seguinte, ela vai e volta, né? Em alguns momentos ela fica naquela outra sala mais adiantada, depois volta para o seu grupinho, para entender assim que lá na outra sala é capaz de ter assuntos que vão me interessar muito, que eu vou gostar muito de estar lá,
Vão ter novos amigos, mas eu continuo com aqueles outros amigos também. Então, ajuda a criança a não ficar tão ansiosa e fazer uma ponte, eu vou e volto, né? Então, é na vivência que a gente sabe se ela tem maturidade, e não quando a gente vira e fala, ela vai chorar, né? Mas ela pode chorar e outras crianças não choram também. Qual é o tempo que a gente está dando para ela se acostumar ou se adaptar a uma situação? Segundo, ela quer, nós vamos fazer isso contra a vontade de uma criança? Não vai dar certo, né? Então, a criança precisa ser, ao ser acelerada, ter todo o acompanhamento pedagógico e psicológico, né? Ou dentro da escola ou fora da escola, mas a gente tem que lidar com as vivências da criança de estar em uma série diferente. A mentoria é uma opção individualizada para trabalhar com profundidade as áreas de interesse e aptidão da criança. Então, é uma outra forma de enriquecer. Geralmente, a mentoria é individualizada, é só o aluno na área dele ou dentro das possibilidades que ele precisa trabalhar. A mentoria tanto serve para aspectos do enriquecimento, então, vou aprofundar uma área que só aquela criança precisa muito, e outras vezes é dentro da intervenção que a gente pode fazer para ajudá-lo numa área que está com dificuldade, né, para que ele possa ter o potencial desenvolvido da mesma forma. Às vezes a mentoria pode ocorrer de forma online, né? Depois da pandemia, a gente fez muita dessas mentorias online, porque a gente vai desenvolvendo formas de também alcançar aquela criança que não está ali presencialmente, né? Também é bastante importante de ser trabalhado. E o enriquecimento, que é então a forma principal que a gente escolhe, né, para trabalhar. O modelo do Rizzoli é um modelo de enriquecimento, e ele traz como opções, né, esse fornecimento de uma variedade de experiências de aprendizagem que vão ser, né, enriquecedoras para estimular o potencial do aluno. Normalmente, as atividades de enriquecimento são bem diferentes do que acontece na escola, ou ela vai ter uma pegada diferente. Então, aqui no enriquecimento, a gente não está preocupado em seguir o currículo ou fazer uma sequência escolar, mas é realmente trabalhar a área de interesse da criança e ajudá-la a desenvolvê-la, e muitas vezes não só uma área, mas abrir um leque de oportunidades de trabalhar áreas diferentes também. Essas atividades objetivam tornar o processo educativo mais individualizado, sem perder de vista as exigências do currículo, né, do sistema de ensino, e também as necessidades que cada aluno vai ter. Tudo isso é importante ser observado, mas é sempre uma opção para trazer, muitas vezes, fora da sala de aula, e outras vezes dentro da sala, que seria assim fantástico a gente poder enriquecer mais o nosso conteúdo, e quando a gente tem professores criativos, com ideias interessantes e motivados com o ensino também, a gente observa o quanto as crianças vão se beneficiar de pequenas opções de enriquecimento dentro da sala de aula. Mas para fazer o enriquecimento, a gente precisa de um modelo. O Renzulli diz que toda aprendizagem vai existir num contínuo, que nunca você tem uma aprendizagem, não sei se nunca, né? Mas em geral, nas escolas mais atuais, muitas vezes existe uma mescla dos modelos, mas ela pode partir de um lado, as abordagens mais dedutivas, mais didáticas, mais prescritivas, então essa abordagem um pouco mais delineada, até passando por abordagens mais indutivas, investigativas, construtivas, né? Que vão ter em todo o sistema de ensino, dependendo das áreas que você está trabalhando. Às vezes tem uma área que você vai ter que trabalhar mais questões de memória, mais questões de aprendizagem, mais concentrada, com atenção, e outras áreas que você pode trabalhar de uma forma mais aberta, né? Aqui nessas imagens eu trago 3 opções, né,
lembrando daquilo que eu trabalhei na minha na minha dissertação de mestrado. Eu queria ver como se dava o autoconceito e a criatividade das crianças nas escolas mais tradicionais e nas escolas que na época eu chamei de escolas abertas, né? O movimento Escola Aberta é o mesmo movimento que no Brasil se chamou de Escola Nova. No exterior, ela era vista como uma opção de pós-guerra, né, onde se via que o ensino estava muito prescrito, muito engessadinho, e que depois da guerra muitos países vieram com essa ideia de que, gente, eu tenho que trabalhar mais para desenvolver um lado mais solto das crianças, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Nós precisamos hoje dar o melhor para nossas crianças, e começaram a pensar em várias propostas de modificação daquele ensino bem tradicional, né? E aí vieram as escolas abertas, que depois do meu estudo eu observei que muitas das escolas que elas não chamavam mais de abertas, mas eram aquelas escolas que acolhiam mais as crianças com altas habilidades. Achei isso bem interessante. Então, no meu estudo, eu trabalhei com escolas bem tradicionais, escolas bem abertas, e descobri que onde as crianças têm o melhor autoconceito e a maior criatividade, não era nem na tradicional, nem na muito aberta, eram em escolas intermediárias, que pegavam o melhor de uma escola aberta e o melhor de uma escola tradicional e conseguia fazer uma mescla. Como eu sempre gostei, né, de tudo que é no equilíbrio, ali no meio, nunca é um lado, nunca é o outro, mas são muitos tons de cinzas aqui no meio, né? Eu gostei muito dessa descoberta, né? Que não só o meu trabalho, mas outros que foram trazendo essa opção. Então, uma escola tradicional pode também ser mais benéfica para algumas crianças com altas habilidades que gostam muito de materiais mais organizados, que existe uma rotina bem estabelecida, que tem muita coisa para ser trabalhada em termos mesmo cognitivos, aquela criança que gosta daquela escola, né, do método mais tradicional. Tem outro tipo de criança, geralmente a criativo-produtiva, que vai gostar de uma escola com uma pegada mais aberta, né? Então, eu trago até uma escola, se não me engano, é nas Filipinas, essa escola, que ela é feita toda circular, né? E com vários ambientes, os ambientes sempre abertos. Então, o que delimita aquela série é aquele grupo que está estudando naquela mesa, naquele lugar ali com aquele professor, né? Então, o ensino pode se dar de várias formas, pode se dar num ambiente completamente sem paredes, sem estrutura, né, física, assim, e pode ser um local, como aqui na do meio, né, nessa foto do meio, que eu quero mostrar, assim, aquelas oportunidades que você tem quando eu preciso. Eu trabalho individualmente, quando eu preciso, eu trabalho no grupo, né, mesinhas que você pode pôr juntas ou separar como você quiser, mas que permite uma maior mobilidade na sala de aula, né? Então, um modelo mais dedutivo é esse que a gente conhece, que vai ter horários fixos, as atividades, as informações é pré-determinada, tem teste, tem nota para saber o progresso da criança, o padrão de organização é dirigido para a necessidade de adquirir o conhecimento, de assimilar as informações e as técnicas que aquele currículo considera importante, né? E vai pressupor que você vai aprender alguma coisa que você vai usar no futuro. Então, esse é um modelo que, né, por muito tempo prevaleceu, porque você iria estudar aquilo, porque depois você ia ser um advogado, ia usar aquele conhecimento, ia ser um médico, ia usar aquele conhecimento, e assim vai. Hoje a gente já sabe que não tem, né, condições de um professor em sala de aula passar todo o conhecimento que ele teria para uma criança, né, com a quantidade de fatos e de conhecimentos que a gente tem hoje
ao nosso acesso, né? Basta um clique e você, pela internet, tem acesso a qualquer coisa que você queira. Mas, claro, o modelo do Renzulli não vai apontar o dedinho e falar tem algo errado com o modelo dedutivo, mas ele traz esse conceito limitado do papel do aprendiz e não leva em conta as variações de interesse e os estilos de aprendizagem, que são as grandes queixas dos alunos, né? Eu não gosto de aprender desse jeito, eu não gosto da sala que é assim, que é assado, e meu interesse nunca é observado nem visto na sala de aula, né? Os alunos nesse tipo de modelo estão sempre na posição de aprendiz da lição, de fazedor de exercício, e não numa posição de investigadores autênticos, de primeira mão, não sou eu que vou botar a mão na massa. Então, essa é a grande diferença, né? Do outro modelo, que seria um modelo mais indutivo. Aqui no modelo indutivo, a aprendizagem ocorre fora daquele aspecto formal da sala de aula. Então, ele pode ocorrer num laboratório de pesquisa, no ateliê do artista, em teatros, no local de produção de filmagem de vídeos, em escritórios de negócios, em agências de serviços, dentro de qualquer atividade que o aluno possa ter algum interesse ou onde ele vai desenvolver produtos, performance ou alguma coisa do mundo real. Então, a ideia é essa, de que forma eu posso trazer esse papel do mundo real para dentro daquilo que a gente vai ensinar. Eu estou ensinando para ele não uma coisa fixa e imutável, porque nada mais é fixo e imutável dentro da aprendizagem, né? Eu vou ensinar para ele formas de buscar esse conhecimento. Como que eu vou atrás do conhecimento que eu preciso? Então, as principais características. Tem uma personalização do tópico ou do problema. Os alunos fazem aquele trabalho porque eles querem, porque eles escolheram, porque essa é a forma preferencial deles. Os estudantes usam métodos de investigação ou de produção criativa que vai se aproximar do modus operandi, ou seja, da forma que é típica do profissional daquela área, mesmo em um nível mais básico, mesmo que eu esteja falando da criancinha que está ali na educação infantil, né? Ela pode aprender a utilizar um instrumento de música da forma como um músico faria. Eu vou aprender a utilizar a pintura como também um artista faria, dentro das limitações dela, mas aquele é o conhecimento que ela vai aprender. E o trabalho é sempre direcionado à produção de um produto ou um serviço destinado a ter um impacto sobre um público particular. Então, aqui tem um casamento interessantíssimo, porque quando o Renzulli fala no modelo dele, que eu quero aprender uma coisa que seja real, que vai servir para o mundo lá fora, né? Ele vai querer que o aluno aprenda e desenvolva algum produto, mas que esse produto tenha impacto em um público em especial. Então, quando a gente falar melhor do tipo 1, 2 e 3, vou trazer alguns exemplos sobre essa questão da audiência, né? Então, se você faz uma atividade como estão descritas aqui nessas imagens, né? O professor está lá auxiliando na dissecação de rãs, né? A imagem lá de cima. Então, esses alunos estão interessados, eles estão ali porque gostaram da proposta da biologia, né? E nessa proposta, eles vão pensar como o profissional que está ali, né? Eles estão utilizando um modelo real. E a ideia é que eles também produzam ideias que possam trazer resultado, que possam resolver alguma situação no mundo real. Então, quando o aluno faz uma atividade, faz uma pesquisa, para quem ele vai apresentar essa pesquisa? É bom que seja feito para uma audiência que vai querer ouvir o que ele está falando. Então, aqui, todas essas características que a gente está falando desse método é para imbuir a criança de um papel profissional ou de vários papéis profissionais. É vestir
o jalequinho do pequeno biólogo, né? É vestir a ideia de que se eu estou aprendendo para resolver problemas reais do mundo real. E é isso que esse modelo vai trazer e vai desenvolver. Então, eu vou deixar vocês com o gostinho de quero mais, né? Na próxima, eu quero dar continuidade ao modelo triádico de enriquecimento e mostrar, então, como é que essas setinhas funcionam aqui. Na atividade do tipo 1, que momento que a gente vai para a atividade do tipo 2, do tipo 3, em que momento elas estão todas, né, embaralhadas, porque isso é só uma forma didática de mostrar que numa escola que vale a pena, né, aprender, ou que eu vou gostar muito de estar ali aprendendo e desenvolvendo meus conhecimentos, eu posso, em um momento, abrir muito meus interesses, eu sou curioso, quero saber sobre várias coisas. Em algum momento eu vou estar aprendendo como fazer determinadas coisas que eu me interesso, em outros momentos, eu quero resolver problemas reais, do mundo real. Então, como eu faço isso? Como é que eu me envolvo em uma pesquisa? E não é essa pesquisa que a gente fala do nosso aluno hoje em dia. Ah, vai fazer uma pesquisa sobre isso. Ou seja, vai lá na internet, ou vai lá no livro, ou vai lá na biblioteca, copia o que está lá. Isso não é pesquisa. Se a gente pensar numa atividade de mestrado, de doutorado, no modelo científico que a gente é convidado a desenvolver nesses programas, né? A gente vai ler, a gente vai na internet, a gente vai buscar conhecimento, mas muito mais do que isso, vem aquela pergunta: o que que eu quero fazer? O que que eu quero aprender? Para que que eu estou fazendo esse trabalho? Quais os objetivos que eu tenho com ele? E aí a gente também quer ensinar para as nossas crianças esse método científico desde que elas são pequenininhas, tá? Então, falamos muito. Eu vou interromper aqui meu compartilhamento, para ver se tem alguém com alguma pergunta. Tem alguma pergunta, Michele? Quais exemplos de escolas equilibradas entre abertas e tradicionais em Brasília? Eu vou falar de algumas queridinhas, mas assim, gente, eu tenho um conhecimento limitado de escolas, né? Minha equipe, para isso que eu tenho uma equipe grande, muitas vezes conhece muito mais as escolas do que eu conheço. Então, a gente faz assim, a gente conversa com algumas escolas, a gente quer fazer parcerias com escolas, a gente quer entender qual é o alcance dessas escolas na questão das altas habilidades, porque tem escolas e escolas, e cada família vai escolher aquela que sirva a ela de uma forma global. Porque às vezes a gente vai dar uma indicação de escola, e eu me lembro de uma família que chegou perguntando: ah, mas eu queria uma escola que fosse assim, assim, assim. Falei: ah, tem escola tal. Ah, mas essa é aquela escola que não comemora o Dia da Família, porque eu já fui lá e vi que ela não comemora o Dia da Família. Não, mas não é assim, escola comemora, estou achando que talvez... Ah, mas aquela outra escola, ela não é religiosa, e eu quero uma escola que seja religiosa. Então, a nossa indicação nunca vai ser para uma escola maravilhosa, total, que vai atender todo mundo. Claro que você pode se sentir assim, né, quando você é bem acolhido dentro de uma escola, mas não existe uma escola que vai servir para todo mundo igualmente, né? Aquela história do currículo lá, um currículo vai servir para todo mundo, né? Não serve, a gente tem que ver as particularidades. Na questão das altas habilidades, eu já tenho muitas escolas que tratam, né, desse assunto com mais propriedade, que pedem, né, que os professores recebam qualificação, capacitação em serviço, que procuram palestras. Então, a gente vê que são escolas que vão abrindo para essas possibilidades, né? Eu tenho feito parcerias com algumas, uma delas é o INDE, né, o Instituto Natural do Desenvolvimento Infantil, fica no Lago Norte, é uma escola exatamente intermediária, ela casa
muita coisa do método tradicional com o método mais aberto, e tem um trabalho incrível com crianças com altas habilidades. E já fiz muitas palestras, já fiz acompanhamento, já fiz a capacitação de professores do ensino fundamental. Então, é uma parceria que tem desenvolvido muito bem, né? Estamos com uma parceria começando com a Escola Ávidos também, que também buscou, tem essa questão da sala de recursos, está começando a sua sala de recursos e quer orientação, né? Temos trabalhado bem com as escolas internacionais, escola suíça, né, que já trabalhamos com orientação de PEI, e também tem ido muito bem, a Escola das Nações, a escola americana, né? Então, de forma geral, elas servem bem, gostam, né, dessa troca com órgãos externos. Mas claro, gente, né? Vai ter um grupo aqui grande de escolas que às vezes a gente não chegou lá, mas que vai receber bem a sua criança. E aí a gente sempre faz as perguntinhas que tem que ser feitas com relação às altas habilidades, né? Que eu estou dizendo. Então, você pode chegar e dizer assim: meu filho está no processo de avaliação, tá, né, lá no Instituto Virgolim, por exemplo, e a gente queria saber assim. Se precisar fazer uma aceleração, vocês fazem aceleração? Que tipo de diferenciação de currículo vocês fazem, né? Então, quando a gente entra com essas perguntinhas que são próprias, né, daquelas que qualquer mãe e pai, né, que tem uma criança no ensino especial vai fazer, eu quero saber como vocês lidam com a criança que tem o perfil do meu filho. Então, quando é das altas habilidades e a escola já vira de uma vez e fala para você, não, não, a aceleração aqui a gente não faz, porque a legislação proíbe. Então, aí é uma hora de você abrir as anteninhas aqui, saber, olha, então, será que a escola não está sabendo que a gente tem uma legislação que permite a aceleração? A educação especial está dentro de um preceito, né, que vai colocar isso em evidência, que vai dizer, muitas vezes, quais são as formas de se trabalhar, que não só aceleração, mas tem outras formas, né? O que vocês fazem com as altas habilidades? Então, às vezes a escola não sabe nem o que é um PEI, né? Um plano de ensino individualizado. Então, a gente tem que fazer essas perguntinhas para ver. Segunda coisa, olhe o seu próprio filho. Que tipo de característica ele tem? Ele é uma criança que gosta mais da rotina, da estrutura, da ordem de uma escola? Ele gosta de um ensino que seja mais detalhado? Ou ele vai ser aquele outro que gosta de liberdade, que não quer uma estrutura o tempo todo, que ele possa ter um pouco de liberdade ou de perguntar, e se não for assim, pode ser diferente, que tenha, né, um pouco mais de flexibilidade. Então, a partir disso, você vai perceber, eu preciso de uma escola mais tradicional ou de uma escola mais aberta, né? E é a criança que é o termômetro, ela que vai dizer se está bom ou não está bom para ela. Então, acho que a relação com a escola também é criada junto com os pais, né? Se você tem uma boa relação com a escola e a escola está acompanhando o desenvolvimento dos seus filhos, ótimo. Mas se você vê que ela só vai até um certo ponto, ela entende que a inclusão não é bem essa inclusão que a gente está querendo, aí vai com cuidado, né? Nessa escolha. Os pais conseguem aplicar um modelo de monitoria para suas crianças? Quais dicas para criar e implementar? É mentoria, né, que eu acho que ele está querendo falar. Acho que sim. A mentoria, ela é exatamente o que muitas vezes se fala do homeschooling, né? Será que eu consigo aplicar em casa um modelo, né, mais aberto para o meu filho, que possa acolher os estilos de aprendizagem dele, o ritmo de aprendizagem dele? E eu acho que são propostas excelentes, excelentes, que a gente pode fazer com homeschooling, né? Nós temos uma parceira que é a Rosa Mena Barreto, ela tem uma instituição chamada Índigo Rei, e durante muito tempo
ela também, né, foi coordenadora lá do Instituto Virgolinha, nossa parceira na área de projetos escolares, e ela faz o homeschooling, ela ajuda os pais a escolherem esses professores, né, para a questão do homeschooling, que é ainda uma interrogação, porque não tem uma legislação, né, no Brasil que apoie o homeschooling ainda, embora tenha tramitado, tenha mostrado interesse em ter o homeschooling, mas a gente ainda não tem uma sistematização. Mas muitas vezes é uma opção que os pais precisam pensar. É, eu tenho encontrado pais brilhantes, né? Em muitas áreas eles seriam assim professores incríveis para os seus próprios filhos, mas a gente também tem que equacionar, né? Se eu consigo trabalhar sendo mentor do meu filho numa determinada área, se eu consigo acompanhá-lo no seu desenvolvimento, ter essa distância, porque uma coisa é você ser o pai, outra coisa você é ser o professor, né? Se você consegue fazer tudo isso. E, de qualquer forma, quando é bem-vinda pela criança o ensino pelo próprio pai, né? É, é importantíssimo, é claro que deve fazer parte. Agora, a gente pode ampliar esse olhar também para aquele momento que, né, é o que ocorre no homeschooling, quando você também traz profissionais para fazer o trabalho domiciliar com a criança. Existem muitos prós e contras em tudo isso, né? Principalmente quando a gente leva em consideração a questão do aspecto social, da criança conviver não só com seu grupo etário, mas ter oportunidade também de trabalhar, que é o que a gente faz no programa de enriquecimento, com crianças do seu próprio nível de desenvolvimento, né? Então, isso também tem que ser levado em consideração. Como nem sempre nós, pais, temos conhecimento técnico ou normativo, ou referências com relação a outras escolas e outras pessoas com altas habilidades e superdotação, às vezes não são óbvias as opções que temos diante das escolas. Palestras e aulas como essa de hoje nos ajudam. Será que existe algum manual ou guia pedagógico para pais? Olha, vou fazer um spoilerzinho, a gente está desenvolvendo aqui no Instituto, né, toda alguma ação voltada exclusivamente para pais. Ainda não está pronto, nem posso falar muito, mas eu acho que, por enquanto a gente não tem esse manualzinho, porque seria, gente, seria o ideal, né? Nasceu o filhinho, vem para você pelo correio o manualzinho, olha como você vai educar seu filhinho daqui para frente. O que a gente tem que fazer? A gente brinca com essa ideia, mas é a capacitação de pais. É como você vai atrás, né, de bons profissionais para que você se capacite também da mesma forma que a gente faz capacitação de professores. O Instituto já há muito tempo tem seu programa Papais, que é o programa de apoio aos pais de crianças superdotadas, e a ideia é passar para eles o mesmo conhecimento que a gente passa para os nossos professores, claro, né, voltados ao manejo, voltados a situações mais reais da vida das crianças em casa, né? Mas muitas vezes são lives importantes que você vai assistir, como essa, né? Seguir pessoas que você vê que têm uma produção dentro da área. Me preocupa hoje em dia a gente ter muita gente que vem para falar de altas habilidades porque se descobriu como superdotado, né? Alguns falam abertamente, tem 3 anos que eu estou nessa área, 4 anos que eu estou nessa área. E não é isso que faz um expert, né? A gente precisa de um conhecimento solidificado, precisa de uma teoria. A teoria, ela dá base àquilo que você vai fazer e à prática que é feita. E quando ela é testada empiricamente e tem resultados, isso só fortalece a teoria. Então, procure saber quem são essas pessoas que têm esse conhecimento para passar e que possa dar o apoio que vocês precisam. E não simplesmente no achismo. Eu acho que é assim porque comigo funcionou assim. Então, acho que a gente fala de uma coisa mais geral e isso é mais importante, né, da gente saber.
Eu acho que os pais têm que ler, a maioria, então eu vou dizer, não vou dizer 100%, porque sempre escapole um ou outro, das crianças que a gente atende, os seus pais também têm altas habilidades. A fruta não cai longe do pé, gente. As altas habilidades têm, como qualquer outro aspecto da nossa personalidade, da nossa inteligência, também tem seus aspectos genéticos. Então, esses pais também são pais curiosos, são pais que fazem muitas perguntas, são pais que querem ir a fundo. Então, por isso mesmo, vão ler, vão buscar materiais que vão responder às dúvidas de vocês, né? E se tornar, sempre digo isso nos meus cursos papais, se tornar um especialista do seu filho, né? Buscar entender em profundidade, porque se você está numa escola, a escola não conhece o seu filho como você conhece, né? Então, é você que vai dizer para eles também as necessidades que você está vendo. Você tem que ter troca com a escola. Pode ser só de lá para cá, né? Tem escola que fala, ah, mas o pai não sabe nada. Todo pai acha que seu filho é superdotado. Não é verdade. Quando a gente ouve os pais num acolhimento, eu sei que eles estão atentos a determinadas características, que eles estão observando e comparando com outras crianças, que eles estão lendo e falando, nossa, será que não é? Hoje em dia parece que os pais têm até um pouco de receio de chegar e falar, meu filho tem altas habilidades, porque alguém já deve ter falado para eles, você está se achando, hein, que seu filho... Isso é uma coisa da nossa cultura, né? Que tem esse amor e ódio aí com a relação da inteligência superior. A gente não vai se abater por isso. A gente vai continuar acreditando que nossos filhos têm sim, né, características que se enquadram nas altas habilidades. Algumas dessas características são maravilhosas, outras nem tanto. Mas é assim com qualquer ser humano e nós vamos aprender a lidar com eles, né? Então, acho que a melhor forma mesmo é ler, conhecer, ir atrás, né? E seguir pessoas que vocês têm confiança, que vão trazer o melhor entendimento dessa área para vocês. Acho que é isso. Tem um outro questionamento aqui sobre o PEI, mas é mais específico e eu estou indicando que a pessoa para poder entrar em contato com a nossa equipe e tirar as Tá. dúvidas diretamente com a gente. Inclusive, eu quero ainda fazer uma live específica sobre aceleração, PEI, métodos de agrupamento, tudo isso, tá? A gente vai levar esse conhecimento para vocês também, tá? Todas as nossas aulas estão ficando gravadas. Repassem para outras pessoas que vocês acham que podem se beneficiar do nosso conteúdo. Sempre me falam assim, faça um conteúdo menor, né? Ou às vezes não precisa aprofundar tanto, eu não dou conta. Eu, quando falo uma coisa, eu vou andando, vou andando, na hora que eu vejo, já passou muito tempo. Mas, gente, isso aí sou eu. Então, eu vou tentar trazer em pequenos pedaços, para não ficar tão cansativo para quem está ouvindo, mas podem saber que é um conteúdo que vai ajudar, né? Ele vem com muitos, muitos anos de pesquisa, muitos anos de acompanhamento dessas crianças e da troca que eu vou tendo com essas famílias maravilhosas e acabam ensinando mais a gente do que qualquer livro, né? É na prática, é ouvindo, vendo os filhos de vocês que a gente cresce também, né? Então, quero falar um pouquinho do PEI para vocês, sim, né? Trazer um pouco mais desse conteúdo na próxima, não na próxima, mas nas próximas lives também. O que acontece quando a criança é adolescente e não quer que a escola e colegas saibam que ela é altas habilidades? Olha, gente, isso acontece mesmo. E acontece, infelizmente, porque a escola não está sabendo fazer inclusão, né? Então, a criança se sente, eu preciso esconder uma parte que eu sou, porque ninguém vai me entender. E eu acho que a gente está numa época de transição. Eu sou uma pessoa muito otimista. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos isso não vai ocorrer mais, porque as escolas vão ser realmente inclusivas, como, né, está lá na legislação que devem ser inclusivas, ou como elas falam que são. Eu acho uma dó, um desperdício de potencial quando a criança não quer se mostrar. E a gente sabe que vai chegando perto da adolescência
isso vai ficando mais claro. E não é só com relação às altas habilidades. Muitas vezes ela não quer se colocar no holofote, não quer que as pessoas olhem para ela e reconheçam qualquer coisa que possa fazer com que ela se sinta diferente. Por isso que eu falo muito das questões do AE, né? Da sala de recursos, do programa de altas habilidades, que é um local onde as crianças vão encontrar outros pares cognitivos, pessoas como ela, para ela não se sentir em nenhum momento envergonhada da pessoa que ela é. Ao contrário, ela tem que se entender na beleza desse ser humano que ela vai se tornando. Então, isso está acontecendo porque a nossa sociedade tem a sua dose de doença, tem a sua dose de preconceitos, né? Tem a sua dose de desinformação, e a gente não pode se diminuir em função disso. Eu acho que esse é uma conversa que os pais têm que ter sempre com a criança e com o adolescente. Não vai ser de uma hora para outra que ela talvez vá atender e assimilar, mas vai entender e assimilar com o tempo, com a afetividade de vocês, com o modelo de vocês. Acontecia também comigo, eu também fui assim, né? E fui ultrapassando essas dificuldades. A gente fala muito da importância da psicoterapia para crianças e adolescentes, principalmente essa etapa tão importante que o autoconhecimento passa a ser assim essencial. Se a gente perguntar para eles quem você é, se você repetir essa pergunta 5 vezes, quem você é? Ela responde. Quem você é? Ela responde. Na quinta vez, ela vai ter que parar e pensar, né? Nossa, eu tenho que falar mais alguma coisa, porque na primeira vez você fala, eu sou a pessoa. Aí você fala dos aspectos mais superficiais, né? Eu sou, eu sou esperta, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas depois ela vai se colocar dentro dos aspectos mais internos dela, o que a define como pessoa. E altas habilidades é uma identidade. Eu tenho que me definir como uma pessoa com altas habilidades. Isso faz toda a diferença para me entender no mundo, para entender a pessoa que eu sei, que eu sou, aquela que eu fui e quem eu sou hoje. E muitas vezes a gente recebe adultos já, né, na maturidade, buscando uma avaliação porque ele quer que faça sentido para ele, né, quem eu sou. Então, a gente vai ajudar esse adolescente a assimilar cada vez mais essa nova identidade, porque às vezes ela descobriu há pouco tempo, assim como ela está descobrindo os aspectos da adolescência, da vida adulta, do que está esperando ela lá na frente. Então, é dar a mãozinha para os nossos filhos, para essa adolescente, e falar: eu sei, é complicado, às vezes a gente não tem resposta para tudo, mas vamos juntos, né? Acho que é por aí. E você tinha falado sobre leituras, e aí estão querendo saber se você tem algum livro que você indica para os pais. O último livro que eu escrevi para professor pensando nos pais. Eu acho que ele pode ser de muita valia para vocês. É, nossa, vamos lembrar esse nome, hein? Altas habilidades, superdotação. Uma, o quê, gente? Proposta pedagógica, Diálogo um pedagógico. diálogo, um diálogo pedagógico urgente, né? Eu não estou com ele aqui na minha estante, então eu pegaria para mostrar qual que é. Ele foi escrito em 2019, saiu assim junto com a pandemia. Olha lá, a Luanda com ele ali na mão. Chega mais pertinho, Luanda. Olha que gracinha da capinha dele. Um diálogo pedagógico urgente da editora Intersaberes. Esse é um, porque eu gosto de livros. Obrigada, minha querida. A Luanda é nossa professora lá do Instituto, da trilha de enriquecimento, é avaliadora, faz a parte da intervenção, sabe aquela pessoa de circo que faz tudo, né? Mexe o prato, faz não sei o quê. A Luanda desse nível, ó, fofa. Obrigada, meu bem. E aí, dentro dos trabalhos que eu fiz, né? Além desse livro, aquele outro lá que está no MEC, que eu fiz em 2007, né?
que é um trabalho que a gente fez para introduzir a área de altas habilidades na capacitação de professores que iriam começar os núcleos de atividades de altas habilidades, né, no Brasil inteiro. Então, esses livros estão lá no MEC, no portal do MEC. O primeiro eu escrevi, chama Encorajando Potenciais. Ele foi feito, aí sim, né, pensando em pais e professores, no leigo, na pessoa que está chegando agora nas altas habilidades. Há pouco tempo eu estava lendo o livro novamente, relendo, para ver o que eu mudaria se eu fosse fazer ele novamente, e cheguei à conclusão que eu só faria novos exemplos, porque ali é um livro que eu dou muitos exemplos de crianças, né? Prodígio, crianças precoces, os gênios, eu ponho uns links ali para a gente conhecer um pouco, eu traria um update nessa parte, mas o livro continua sendo aquilo que eu penso hoje, ele reflete bem as minhas ideias filosóficas e pedagógicas, é totalmente baseado no modelo do Rizzoli, traz tudo com muita simplicidade, então eu começaria por ali, depois iria para esse que a Luanda mostrou aí, tá? E Eu como é que sempre mando texto. acessa os livros do MEC? No portal mesmo, escreva lá no Instagram, na internet, Encorajando Potenciais, ou Altas Habilidades e Superdotação. Você vai chegar nele, tá? Porque o MEC não fez muita coisa na área de altas habilidades, então, infelizmente, vocês não vão ter um monte de coisa para ficar escolhendo, não. Esse livro vai aparecer, tá? Tá lá. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, sempre me estimulando. As perguntas foram ótimas, adorei. A gente fica assim mais, né, animada quando tem perguntas. Obrigada. Obrigada, gente. Tenham uma boa noite. Eu vejo vocês na próxima quinta-feira, com certeza. Obrigada, Luanda, por estar aqui me apoiando, querida. Obrigada, Michele.